elas prepararam algo maravilhoso para vocês. Essa noite o Senhor me deu uma palavra e às vezes o Senhor entrega por inteiro, às vezes Ele vai entregando aos poucos, eu vou gerando aquilo no meu coração, eu vou pensando. E o tema da palavra que o Senhor me entregou é: nada vai me parar. E eu quero que você declare essa noite com poder e autoridade sobre a sua vida: nada vai me parar. Profetiza sobre a vida do irmão que está do teu lado e fala com ele: nada vai te parar. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que nada vai me parar. Enquanto eu estou construindo uma grande obra para o Senhor, nada vai me parar. Amém? E eu quero contar para vocês uma história que está lá em Neemias. Só que antes de eu ler com vocês, eu quero situar vocês o que aconteceu até a gente chegar nessa história. Quando Deus entregou os mandamentos a Moisés, uma das coisas que Ele disse, Ele falou assim, a primeira coisa que Ele disse, Ele falou: eu sou o Deus de vocês. Vocês só tem um, sou eu. E Ele fala: se vocês seguirem os meus preceitos, se vocês seguirem os meus mandamentos, eu vos abençoarei. Mas Ele fala do contrário: se vocês se esquecerem de mim, se vocês esquecerem do meu caminho, eu vos espalharei pela terra. E então, quando vocês se lembrarem, clamarem e orarem, então eu os ajuntarei de volta. E o povo começou a viver uma vida desgarrada. Eles esqueceram daquilo que o Senhor tinha dito. E o Senhor começou a levantar profetas. Profetas que começaram a dizer: arrependam-se, voltem para o caminho. Vocês se esqueceram daquilo que o Senhor constituiu. Vocês se esqueceram das leis que o Senhor constituiu sobre vocês. Mas sempre que tem um usando a boca para deixar Deus falar, tem outro usando a boca para deixar o diabo falar. E naquele tempo se levantaram alguns falsos profetas e disseram: não vai acontecer nada não. Esse povo está doido. Estão querendo tocar o terror. Deus escolheu vocês. Vocês são o povo escolhido. Ele não vai destruir vocês. Vai destruir Jerusalém? Não. Ele deu a Salomão sabedoria, riqueza para Salomão construir o templo. Você acha mesmo que Deus vai destruir isso? E eles foram um pouquinho além. Além de não dar ouvido para os profetas do Senhor, eles começaram a matar esses profetas. Eles fecharam os ouvidos para aquilo que o Senhor tinha dito. Mas nós cremos em um Deus que cumpre todas as palavras e todas as promessas. E então o Senhor cumpriu aquilo que Ele já tinha dito que Ele faria. E o povo de Israel foi dominado por outros povos e foram espalhados. E então nós chegamos nessa passagem, Neemias 6, de 1 a 3. Neemias, ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio. E a Bíblia vai falar que quando alguns irmãos dele vinham até onde ele estava, ele perguntava: como está lá Jerusalém? Como está a minha cidade? Como está aquele povo? E as notícias eram sempre as piores. Olha, o muro foi quebrado, as portas foram queimadas, o povo está sofrendo demais. E ele poderia ter se posicionado e dito: eu não estou lá, não estou sofrendo nada disso, sou copeiro do rei, moro no palácio, vou me importar com esse povo? Mas ele vai para o joelho, e ele vai através de jejum e oração, e ele começa a clamar ao Senhor. E ele fala: Senhor, não se esqueça daquele povo. O Senhor disse que se nós fôssemos até o Senhor e se arrependesse, o Senhor nos ajuntaria de volta. E eu acho lindo que ele faz uma oração, e nessa oração ele se coloca na posição daquele povo, e ele começa a pedir a Deus perdão pelos pecados daquela nação. E ele fala: Senhor, perdoa porque nós transgredimos contra o Senhor. Senhor, perdoa porque nós esquecemos os teus caminhos. Senhor, perdoa, Pai, porque nós nos afastamos de ti. E então um dia ele vai se apresentar ao rei, e o rei olha para ele e fala: Neemias, você está triste hoje, e você não está doente, o que está acontecendo? E Neemias fala: olha, como que eu posso ficar alegre se o meu povo está sofrendo? Se a cidade a qual meus pais estão enterrados está em ruína.
se os muros já não sustentam mais, se as portas estão queimadas, se o meu povo sofre? E o rei pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Mas o engraçado é que Neemias não responde de imediato. A Bíblia vai falar que depois de orar, Neemias responde ao rei. Neemias era um homem que não tomava decisões antes, sem ter a direção do Senhor. E ele vai falar: me deixa ir, me deixa reconstruir os muros. E o rei vai falar: vai, pode ir. Mas Neemias era ousado. E ele fala: eu não quero só ir. Será que você não pode escrever umas cartas, não? Para que eu tenha livre passagem? Esse povo era um povo escravo. E ele falou: não quero que ninguém me impeça. E o rei falou: tudo bem, eu vou escrever essas cartas. Falou: mas se não for para pedir muito, eu vou precisar de madeira para reconstruir as portas da cidade. Será que você não pode me dar madeira também, não? E ele falou: claro. Pode, estou te dando uma carta, eles vão te dar a madeira que você precisa. E então Neemias volta a Jerusalém. E ele começa a reconstrução dos muros. Só que não foi fácil. Porque os inimigos não queriam que aquela cidade fosse fortificada. Até então eles tinham livre acesso ao povo de Israel. Eles entravam, eles saqueavam, eles roubavam tudo. E com o muro construído, dificultaria a vida deles. E então lá em Neemias 6, 1 ao 3 vai falar assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos soubera que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Em outras traduções vai dizer: estou executando um grande projeto e não posso parar. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Esse povo já tinha tentado de todas as maneiras parar a construção do templo. E então a gente chega num ponto em que o muro está reconstruído. E lindamente a Bíblia vai falar: não havia nenhuma brecha. Não havia um lugar onde o inimigo pudesse atacar esses muros. Esses muros estavam fortificados. Esses muros estavam sendo preparados e Neemias já estava terminando aquela grande obra que ele começou. Aquela obra que ele orou, que ele jejuou e que ele pediu ao Senhor para construir. E sabe o que eu venho aprender com a história de Neemias? É que às vezes o inimigo não te para no meio do caminho. Ele vai tentar quando a obra já está construída. Porque então ele não para somente a sua obra e o seu sonho, mas ele para a obra e o sonho das pessoas que estão ao seu redor. Ele consegue desanimar não somente a você, mas aqueles que estão ao redor e aqueles que estão vendo a ação de Deus na sua vida. Então a primeira ferramenta que o diabo tem tentado usar nas nossas vidas hoje, para parar a grande obra, é nos distrair. Então esse povo vem dizer: olha, chama lá, vem ter uma reunião com a gente. Esquece um pouquinho do que você está fazendo e vem se encontrar conosco. E quantas vezes nós somos chamados a nos distrair da grande obra que Deus tem colocado e tem realizado na nossa vida. Quantas vezes nós estamos distraídos a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Quantas vezes as distrações têm nos tirado do caminho do Senhor? E muitas das distrações que nós estamos vivendo hoje como igreja são distrações lícitas. O diabo tem pegado pequenas coisas que você não vê como pecado e então ele tem transformado aquilo em pecado. O seu emprego não é pecado, mas a partir do momento que você só vive em função do seu emprego e você coloca ele em primeiro lugar sobre tudo na sua vida e ele se torna o seu Deus, então ele é uma distração e ele se tornou um pecado.
A sua família, ela não é pecado. Mas às vezes você está mais interessado e mais preocupado com a sua família do que fazer a vontade de Deus. O Senhor te deu a sua família, Ele deu para que você cuidasse muito bem dela. Mas ela não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus nos deu os filhos. E às vezes nós nos distraímos com os nossos filhos. Nós colocamos eles em um lugar onde nós estamos mais focados neles do que focados naquilo que Deus está fazendo. E então os nossos filhos se tornam as nossas distrações. Nós temos a rede social, que talvez hoje seja a maior distração de todas, onde nós passamos horas e horas e horas olhando por uma janelinha a vida do outro. E nem sempre é uma vida verdadeira. Ele posta ali só o que você quer ver. O dia ruim, a coisa ruim, eu duvido. A menos que seja para causar aquela, ai, tadinho dele. Normalmente ele não vai postar uma coisa ruim. E nós estamos ali distraídos, olhando para o outro viver uma vida de mentira. E no final do dia a gente fala, nossa, não deu nem tempo de eu ler a Bíblia hoje. Meu Deus. Não, mas é que o meu dia foi muito corrido. Eu não tive tempo para nada hoje, eu não parei para nada. Mas se você for olhar lá as atividades do seu telefone, eu gastei 4, 5, 6 horas no telefone. E eu não gastei 1 hora lendo a palavra do Senhor. Eu não gastei 10 minutos. Às vezes eu nem li aquela mensagem da Bíblia que chega automático no nosso telefone todos os dias. Eu nem parei para ler aquele versículo. Porque eu estou tão distraída com as coisas que eu estou fazendo que eu não consigo mais parar para ouvir Deus falar. Eu estou me distraindo com as coisas que são lícitas. E eu estou colocando essas coisas nos lugares de Deus. Aqueles inimigos, eles perceberam que eles não conseguiram parar a grande obra. O muro estava construído, não havia brechas mais. Mas então ele disse, agora eu vou distrair Neemias. Eu vou tirar o foco de Neemias dali. Porque quem sabe, se Neemias perder o foco e sair, então eu posso entrar e destruir aquilo que foi construído. E o diabo, ele tem olhado para as nossas vidas e dizendo, se você se distrair, então eu posso entrar. Se você abrir uma brecha, então eu posso entrar. Então nessa noite eu quero te dizer que você não vai parar, porque você não vai se distrair. Você não vai mais se deixar ser levado pelas coisas que o diabo tem apresentado. Você vai sair daqui essa noite com os olhos abertos, entendendo aquilo que o Senhor tem colocado na sua frente. E entendendo aquilo e aquelas coisas que o diabo tem colocado para te distrair. Às vezes são pessoas. Tem pessoas que são maravilhosas, entram na nossa vida e até mesmo nos amam, mas elas deixam a boca delas ser usadas constantemente para nos distrair, nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite o Senhor tem nos chamado a abrir os olhos de verdade, a realmente estarmos atentos a Ele, com os olhos fixos nele. Lá em Mateus vai contar a história de Pedro. E a Bíblia vai falar que os discípulos estavam num barco e Jesus tinha ficado para trás. E então, no meio da tempestade, enquanto o barco estava ali, à deriva, o Senhor vem andando sobre as águas. E então, quando ele está se aproximando do barco, eles começam a achar que é um fantasma, tem alguma coisa errada. Pedro, nosso colérico, que adora dar nosso sanguíneo, que adora dar um passo para frente. Ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Me manda andar sobre as águas. E o Senhor fala, vem andar sobre as águas. E Pedro começa a viver o milagre. Pedro está ali, andando sobre as águas. O que a gente vê na Bíblia? 2 pessoas fazendo. E Pedro é uma delas. Só que a Bíblia vai falar assim, pula para o 2 para frente, 29 e 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou, Senhor, salva-me. E o que eu acho interessante nessa passagem é que a Bíblia vai falar que já havia tempestade antes de Pedro sair do barco.
Pedro não saiu do barco e então o vento começou. Quando Pedro sai do barco, eles já estão no meio da tempestade. Mas enquanto ele está ali, ele age por fé e fala, eu vou. E ele começa a caminhar no milagre que Jesus declarou sobre a vida dele. Porque Pedro tinha uma palavra, venha. Eu não sei você, mas eu tenho algumas palavras do Senhor. E quando o Senhor fala, vem, eu vou, porque eu sei que Ele é fiel para cumprir as palavras dEle. Ele não tem compromisso com os meus sentimentos, Ele não tem compromisso com os seus sentimentos, mas Ele tem compromisso com cada palavra declarada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nenhuma dessas palavras cairão por terra. Mas você não pode se distrair, porque apesar da palavra que Pedro tinha, a Bíblia vai falar que então ele reparou no vento. E então ele tira os olhos do Senhor e ele se distrai por um momento. Então ele olha para a tempestade, ele olha para os ventos, ele olha para as circunstâncias, ele olha para aquilo que está ao redor, ele olha para tudo e tira os olhos do Senhor. E então a distração faz Pedro afundar. Não foram os ventos, foi a distração. Porque quando a gente se distrai daquilo que o Senhor está fazendo, o medo entra, a dúvida entra. E então a gente acaba saindo do caminho qual Deus determinou. Nessa noite eu quero te lembrar que o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida. E que você tem a chave nas suas mãos de ver essa palavra se cumprir. Você precisa permanecer. Não permita que as circunstâncias, que o dia a dia, que as pessoas, que as lutas, as tribulações possam te desviar daquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, de todos os milagres que o Senhor determinou sobre a sua vida. A sua vida é um testemunho da glória e da misericórdia do Senhor. Então não permita que ninguém te diga o contrário. Não permita que o mundo te distraia. Porque se você permanecer firme, nada pode te parar. E então quando ele percebe que a distração não funcionou, ele vai para a segunda artimanha que ele tem usado nas nossas vidas no dia de hoje. Ele tenta nos fazer comprometer os nossos princípios. E essa noite eu vim aqui para te dizer, não negocie os seus princípios. Não negocie as palavras que o Senhor entregou a você. Não negocie aquilo que o Senhor já disse, já declarou e já liberou sobre a sua vida. Neemias podia ter olhado para aquele convite e pensado, olha, se eu for lá, eu vou conseguir convencer eles. Eu convenci o rei. O rei me deu caminho aberto. O rei me deu madeira. Quem sabe se eu for lá conversar com eles, então eu vou conseguir terminar essa obra rápido. Eu não vou ter mais dificuldade para terminar ela. Mas o Senhor não tinha falado com Neemias nada a respeito. Então Neemias manda a resposta para eles e diz, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar, porque eu me encontraria com vocês. Ele está dizendo, o que você tem de importante para que eu saia do lugar que o Senhor me colocou para ir até você? Eu não negocio os meus princípios, eu não negocio a palavra de Deus, eu não negocio aquilo que o Senhor me entregou, eu não negocio aquilo que o Senhor falou. Eu estou aqui para cumprir um projeto, e o meu projeto é terminar esse muro, e eu não vou parar até que esse muro esteja terminado. Não adianta as propostas que você me entregar, elas não valem nada perante a palavra que o Senhor já declarou sobre a minha vida. E quantas das vezes nós estamos tentados a trocar a palavra que o Senhor já declarou para nossas vidas e comprometer os nossos princípios para um caminho mais fácil. Sabe, hoje dentro da igreja, a gente tem pessoas que amam muito a Deus, até que a vontade dele seja diferente da nossa. E então a gente se revolta e começa a falar, não, isso é religiosidade. Não, Deus é um Deus de amor. Deus vai me mandar para o inferno? Não. Eu estou escolhendo viver a vida longe dele, fazendo tudo aquilo que não agrada a ele. Mas com certeza, quando chegar aquele grande dia, ele não vai virar as costas para mim.
A gente se distrai, a gente fica olhando e a gente fica negociando os nossos princípios. Eu não posso falar que eu sou crente, porque se eu disser que é crente, eles vão falar que eu sou quadrado. Eu não posso falar que eu sou crente, porque se eu falar que eu sou crente, as pessoas não vão me ver da maneira que eu espero que elas me vejam. Eles vão me julgar pelas minhas escolhas. Meu irmão, o mundo vai te julgar. Você fazendo a escolha certa ou você fazendo a escolha errada. Escolhe, pois, hoje a coisa certa. A Bíblia vai te entregar e Deus vai falar assim: olha, hoje eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. O Senhor está te dando um conselho nessa noite. Escolha, pois, a bênção. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. É muito melhor que a pessoa vá chateada para a casa dela porque você não concorda com ela, do que você vá para o inferno porque você se calou e você foi complicente com aquele erro, com aquela pessoa. Vamos jogar fora os nossos pecados de estimação, porque a gente também ama diminuir os nossos pecados e aumentar o pecado do outro. Às vezes o seu pecado é mais escondido que o do irmão, então você quer que todo mundo veja o dele. Às vezes as pessoas chegam para falar e falam: pastora, mas você não viu? Durante a pregação, fulano estava no telefone. Que fulano fica andando. Que fulano faz isso. Meu irmão, eu não vi nada, eu estava de olho fechado, louvando e adorando ao Senhor. Como é que você conseguiu ver tudo isso enquanto você devia estar orando e adorando ao Senhor? Como é que você conseguiu se distrair com tantas coisas e negociar tantas coisas durante o período que você saiu da sua casa para louvar e engrandecer ao Senhor? E às vezes a gente vira as costas e fala: eu nunca mais vou voltar lá, porque lá, lógico, você entrou vazio e saiu vazio. Você está mais preocupado com o irmão do lado do que com a presença do Senhor. Você veio aqui para buscar a Deus. Você não veio aqui para buscar a aprovação de homem. Você não veio aqui para buscar uma palavra minha, porque eu não tenho nada para te entregar. Você veio aqui para buscar a presença do Senhor. E é Ele que pode transformar a sua história. Então eu te convido essa noite, não presta atenção em quem está na sua direita, quem está na sua esquerda. Mantenha os olhos firmes em Jesus. Paulo vai falar: eu sigo para o alvo é Cristo, eu mantenho os meus olhos ali. É esse papel, é esse exemplo que nós precisamos seguir. É o exemplo de Cristo, é a Bíblia. Essas são as diretrizes que nós precisamos seguir. Nós não podemos comprometer esses valores. Mas eu te convido essa noite a preocupar mais com os valores que você tem comprometido do que o teu irmão tem comprometido. Outra passagem que é muito interessante sobre uma pessoa que comprometeu os princípios é Esaú e Jacó. Esaú chega com muita fome e o irmão dele está ali preparando uma sopa, um ensopado. Esaú fala: me dá de comer. Jacó fala: eu até dou, mas eu quero a bênção da primogenitura. E Esaú fala: tá, tudo bem. De que me vale essa bênção se eu estou com tanta fome que eu vou morrer de fome? Ô povo exagerado, quem mais é exagerado aqui? Senhor, se o Senhor não fizer hoje, eu vou morrer. Deus não faz e acorda vivinho no outro dia. Senhor, eu não aguento mais. Mas continua aguentando, continua vivendo. Faz igualzinho Esaú fez. Esaú perde uma bênção geracional. Abraão, Isaac, Jacó. Ele perde aquela bênção geracional, porque ele estava com tanta fome que ele não conseguiu esperar. Ele trocou algo eterno por algo momentâneo. Daqui a pouquinho a comida acabou e ele teve que comer de novo, mas o que ele perdeu para sempre. Ele negociou um princípio eterno por algo temporário. Nessa noite eu te convido a não negociar princípios eternos por coisas passageiras. Tudo isso vai passar, mas a eternidade com Cristo, essa é real. Essa é aquilo que nós estamos aguardando. A noiva espera a volta de Cristo. É isso que nós temos que estar confiante, porque Ele vai voltar. Amém? E o terceiro ponto para que você não pare: não abra mão da presença de Deus. Neemias foi tentado ali por 5 vezes. A primeira vez ele manda a resposta,
E a Bíblia vai falar, e eles mandaram a pergunta de novo por 4 vezes mais. E por 4 vezes mais, eu dei a mesma resposta. Às vezes o diabo vai tentar na insistência. Ele não conseguiu na distração. Ele não conseguiu na tentação. Agora ele vai tentar na insistência. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vou tentando, até que, quem sabe, uma hora, ele vai se render. E então é assim que ele faz. Ele mandou a primeira pergunta e ele diz, eu não vou. Aí ele mandou a segunda, ele fala, eu não vou. Ele manda a terceira e ele fala, eu não vou. Eu não sei se você entendeu, eu não vou. E nessa noite o Senhor tem buscado pessoas que vão se posicionar e dizer, eu não vou. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu fui comissionado para algo grande e nada vai me parar. A distração não vai me parar, a tentação não vai me parar. E eu não vou abrir mão da presença do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei do Deus que me chamou para aquilo, para cumprir a minha promessa. E ele fala, eu não vou. Eu não vou sair daqui. E aí eu lembro de alguns homens na Bíblia que tomaram o mesmo posicionamento. A gente vê em Moisés. Enquanto o Senhor estava bravo com o povo, Moisés vai falar assim, eu não saio daqui, se a tua presença não for comigo. Moisés estava indo em direção à promessa. Moisés estava indo em direção àquilo que o Senhor tinha prometido. E tudo que o Senhor promete é bom. Então Moisés sabia que ele estava caminhando em direção a algo bom. Algo que aquele povo estava esperando. Eles ficaram 400 anos no Egito. E eles estavam esperando por isso, por essa caminhada à terra prometida. Mas Moisés sabia que a promessa sem a presença era vazia. Moisés sabia que nada adiantava entrar na terra prometida se a presença do Senhor não estivesse com eles. Então Moisés diz, eu prefiro abrir mão da promessa do que abrir mão da tua presença. E quantos de nós às vezes nos agarramos mais à promessa do que à presença do Senhor? Quantos de nós comprometemos a presença do Senhor pela promessa? Tentamos cortar caminho, chegar mais rápido e então abandonamos a presença do Senhor. Davi era um homem pecador, assim como eu e você, mas Davi entendia o sentido da presença do Senhor e ele fala, olha, vale mais um dia na porta da sua casa do que 1000 em outros lugares. Ele está falando, eu entendo o valor da presença do Senhor. Eu entendo o valor da tua presença. E eu prefiro passar um dia na tua presença, um dia sentindo o teu mover, um dia ouvindo a tua voz, do que viver uma vida cheia de coisas vazias. E às vezes nós trocamos a presença do Senhor por coisas vazias e passageiras. Nós comprometemos a presença do Senhor, nós nos deixamos levar pela insistência. E Neemias, ele já estava terminando aquela obra. Ele sabia pelo qual ele foi chamado. Ele fala, eu não vou parar. Quantos aqui estão realizando uma grande obra? Você não pode parar. Você não vai parar, nada vai te parar, nada vai entrar no teu caminho, porque você hoje entendeu que você não vai se distrair, que você não vai sucumbir às tentações, que você não vai comprometer a presença do Senhor. Hoje você tem acesso ao Pai, está aberto, o véu do tempo rasgou, hoje você entra diretamente até a presença do Senhor, e Ele te convida essa noite. Aí está, é entrar na presença dEle e não sair de lá. É o melhor lugar que você pode estar. Nada, nenhum sonho, nenhuma vontade é comparado à presença do Senhor. Nada pode se comparar à presença do Senhor. Nada. Quando a gente sente a presença do Senhor, quando você está em um ambiente em que a presença do Senhor é latente, a gente fica chateado de sair daquele lugar. Fala, eu não quero ir embora, eu quero estar aqui. Não tem lugar melhor do que esse lugar. E para mim, tempo de ceia, quando a gente está falando
da memória da volta de Cristo, para mim é um momento em que o meu coração queima, porque eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. E às vezes a gente conversa com algumas pessoas e ela fala assim, ai, mas eu queria tanto ser mãe primeiro, ai, mas eu queria tanto casar primeiro. Meu irmão, casar é maravilhoso, ter filho é maravilhoso, mas nada se compara à presença do Senhor. Nada se compara com aquele dia em que nós iremos morar com Ele. Nada se compara com a hora que você verá a Deus face a face. Eu não vejo a hora, eu não me aguento pensando naquele dia em que os meus olhos o verão de verdade. Que nós estaremos diante da presença do Pai, nós estaremos ali diante do trono da graça de Deus, nós veremos aquilo que os anjos veem e os fazem cantar santo, santo, santo é o Senhor. É essa presença, é esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que eu quero passar a eternidade. O Senhor tem te chamado para uma grande obra, o Senhor tem te confiado grandes coisas. E você só vai conseguir realizar com a presença do Senhor. Você só vai conseguir realizar com a graça do nosso Deus. Então não comprometa a presença do Senhor por nada. Não abra mão da presença do Senhor. No Velho Testamento, as pessoas ainda não tinham acesso a Deus. E eu acho lindo quando você vai ver que Moisés entrava na tenda, as pessoas saíam das suas tendas, ficavam na porta. Mas Josué não se continha, ele não aguentava ficar na porta da tenda dele, ele ia até a tenda do santuário, e ele ficava ali. E a Bíblia fala que Moisés saía, e Josué permanecia ali. Eu fico imaginando o coração de Josué queimando, e falando, um dia vai ser eu. Um dia sou eu que vou entrar. Um dia sou eu que vou falar com Deus face a face. E hoje você tem essa oportunidade de entrar no Santos dos Santos e falar com Ele face a face. Hoje você tem a oportunidade de fechar os seus olhos e falar com Ele e Ele te responder. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que fez todas as coisas com o poder da palavra dEle. Ele é um Deus que te vê, que te escuta, que te ama de tal forma que Ele entregou o seu único filho. Ele se entregou, Ele entregou tudo por você. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Então nessa noite a palavra que eu tenho para você é essa: você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai se distrair. Você não vai se distrair. Você não vai ceder às tentações. Você não vai negociar os seus princípios. E você não vai abrir mão da presença de Deus. Você vai se manter firme aos pés da cruz. Você vai se manter firme aos pés do Senhor. Eu quero convidar a igreja nessa noite a ficar de pé, a fechar os teus olhos. Eu espero que quando você saia daqui nessa noite, que essa palavra ela continue fazendo morada no seu coração e ela continue ressoando na sua vida. Que você saia daqui firme nas promessas que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Mas diferente do que o mundo fala, diz, você não vai morrer até que as promessas se cumpram. Muitas pessoas que tinham promessas morreram naquele deserto. Você vai viver as promessas do Senhor, porque você não vai negociar as promessas do Senhor. Você vai viver as promessas do Senhor, porque você aprendeu a